Doutora Mariana, a fibromialgia é classificada como dor disfuncional. O que isso significa? A fibromialgia está classificada como uma dor crônica. A dor crônica é uma dor de longa duração, com pelo menos 3 meses de duração. E dentre as dores, a classificação dos tipos de dor, fibromialgia é classificada como dor disfuncional. O que isso significa? É uma dor que a gente não encontra uma lesão tecidual que a justifique. Existem outras dores que são classificadas como dor disfuncional e a gente explica que é uma dor que é demodulatória, né? É como se a modulação da dor estivesse doente. O nosso sistema, a função dor do nosso corpo estivesse doente. E aí entram as dores disfuncionais, entre elas a fibromialgia. Qual a definição de fibromialgia e como se chega a esse diagnóstico? A síndrome fibromiálgica, ela é caracterizada por uma dor osteomuscular difusa, pode ser migratória e acompanhada principalmente de fadiga e também de transtornos de humor, transtornos de sono e de cognição, podendo até ter queixas de memória, de alteração de memória o paciente. Como que a gente chega a esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, tá? Eu faço associado ao exame físico, é puramente clínico, não existe um marcador biológico que eu possa aferir para comprovar essa doença, nem um exame de imagem para fazer isso. Então, o que acontece no organismo dessas pessoas? É determinado geneticamente, não é uma doença genética, mas é determinado geneticamente, alterações lá na glia, que são células do nosso sistema nervoso, aonde o paciente tem uma alteração, uma disfunção do sistema inibitório da dor, o sistema endógeno, que o nosso corpo modula a dor que a gente sente. E esses pacientes têm uma alteração, uma disfunção e acaba provocando uma exacerbação da dor, uma amplificação da dor. O sistema modulatório da dor que todos nós temos é defeituoso, é problemático. E isso gera uma amplificação da dor. Então, são pacientes que sentem a dor de uma maneira específica e adoecida. E não tem como comprovar isso para os entes queridos, para os amigos, para o trabalho. Ele não tem uma prova física disso. Isso causa muita angústia também nesses pacientes. Então, é uma doença de difícil diagnóstico, porque tem vários diagnósticos diferenciais. Eu não tenho um marcador biológico para comprovar. A história clínica tem que ser muito bem feita, o exame físico tem que ser muito bem feito para fechar o diagnóstico. Muitas vezes os pacientes ficam anos para concluir o diagnóstico e com sofrimento associado. O que diferencia a fibromialgia das dores musculares ou síndrome miofacial? Ambos são doenças de dor crônica, tá? Esses dois quadros, a diferença principal são os pontos dolorosos. Os pontos dolorosos da palpação, na fibromialgia, eles englobam 19 regiões. Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, esses são chamados os tender points, né? Eu tenho como localizar isso no exame físico, principalmente se o paciente estiver em crise de dor. E já a síndrome miofacial, eu vou localizar os chamados trigger points, que são pontos dolorosos à palpação que eu sinto a dor em outra região. Ele tem uma dor irradiada, o trigger point. Então, essa é uma diferença sutil, mas ela é importantíssima de ser feita no exame físico para não confundir os diagnósticos. Podem estar associados os diagnósticos. Muitas vezes o paciente tem a fibromialgia e tem uma síndrome miofacial também, mas são doenças diferentes. Outra coisa, a fibromialgia, ela é um problema, uma comorbidade sistêmica.
Já a síndrome miofacial, ela é um problema regional. A gente faz essa diferenciação também. Doutora Mariana, entre diagnóstico da fibromialgia, existem outras doenças reumatológicas, entre elas o LES, conhecido lúpus. Fale um pouco para nós sobre a dor de lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune, uma doença do nosso sistema imunológico. Quando o paciente chega no consultório com dor crônica, dor difusa, artralgia difusa, que são as dores articulares, migratórias, eu sempre tenho que investigar o lúpus eritematoso sistêmico. A gente abrevia falando somente lúpus. É uma doença que cursa com várias alterações, entre elas as alterações cutâneas de pele. O mais importante, o que mais chama atenção é o rash malar, que é uma vermelhidão nessa região do rosto. Podem ter também alterações de fotossensibilidade, úlceras orais, lesões hemorrágicas e até isquêmicas. E também cursa com artrite, serosite, com alterações renais, até glomerulonefrite e até alterações sanguíneas, com diminuição global das células sanguíneas. Tem várias alterações, mas a maioria delas, se não todas, causam dor. Então a maioria dos pacientes de lúpus se enquadram no diagnóstico de pacientes com dor crônica também. Eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial e o lúpus a gente faz o diagnóstico dele, fecha o diagnóstico através de marcadores sanguíneos específicos da doença, além das provas inflamatórias que sempre estão aumentadas no paciente do lúpus. Existem outras alterações que podem surgir no paciente, são dolorosas, principalmente a dor articular, que é a que mais confunde com a fibromialgia. Quanto ao tratamento da fibromialgia, o que pode ser feito? A principal medida a ser tomada com o paciente de fibromialgia, e é a que mais eficaz e comprovadamente eficaz, é a orientação da atividade física leve. Eu sempre friso para os meus pacientes que a atividade física tem que ser sempre prazerosa, então eu nunca determino um tipo específico de atividade física, mas aquela que traz alegria, prazer ao paciente. Temos que lembrar também que se o paciente estiver na crise aguda de dor, essa atividade física muitas vezes deve ser suspensa, porque pode, no momento de crise aguda de dor, quando está aquela bagunça toda, pode piorar, inclusive, o quadro do paciente. Mas você estando com o paciente acompanhado, tratado e estabilizado, a atividade física vai trazer um prolongamento dessa situação de equilíbrio da doença, né? Mas também, junto a isso, para trazer esse equilíbrio, eu preciso fazer a abordagem farmacológica, e aí a gente entra com os antidepressivos, os anticonvulsivantes, relaxantes musculares, são os grupos de medicação mais indicados, né, no caso do tratamento da fibromialgia. Muitas das vezes eu vou passar esses medicamentos por um período grande, mas eles não são obrigatoriamente, terão que ser tomados para o resto da vida. É tudo uma questão de ajuste do momento do paciente com o quadro e o que eu vou estar usando ou não, tá? Sempre com orientação médica. Além disso, as medidas não farmacológicas. É um tratamento, vamos lembrar que a fibromialgia, ela exige do médico e do paciente um tratamento que a gente chama de multimodal, porque é uma doença que cursa com múltiplos fatores. Então eu tenho que fazer múltiplas abordagens e as não farmacológicas entram as abordagens de atividade física, fisioterapia, massagem, mindfulness, que são as meditações, psicoterapia, acupuntura e vários outros. Como
mais recente tratamento e proveniente dos estudos mais recentes, a gente tem também como opção de tratamento para o paciente em desequilíbrio, em dor aguda, o bloqueio simpático venoso, ou a sigla abreviada BSV, e a introdução dos nutracêuticos. Eu vou estar interferindo numa parte do nosso sistema nervoso para ajustar essa modulação de dor que no fibromialgico está desequilibrado. Então eu vou entrar com medicações que bloqueiam essa parte do sistema nervoso central para liberar outra e fazer um equilíbrio. E os nutracêuticos, eles entram como são, podemos falar que são vitaminas, suplementos alimentares, mas que na verdade a intenção aqui é fazer uma otimização do metabolismo celular. Então, para te trazer mais energia, aquela fadiga consequente das alterações fisiológicas da doença, podem ser melhoradas, aliviadas com uma otimização da sua função celular. Então, com essas vitaminas, que a gente certamente chama de nutracêutico, eu vou estar entrando lá na sua mitocôndria, que é a parte da célula que produz energia para o seu organismo funcionar. Eu vou entrar lá e fazer aquela máquina de energia funcionar melhor. É por aí que a abordagem dos nutracêuticos, e também tem trazido ótimos resultados. Defendo o lema desta campanha porque acredito que, se não tem cura, que haja conforto.